a todas e a todos. Camboa recebi também um zap de Camboa, as pessoas de Camboa ouvindo. Xandalzina, teve uma pessoa da Xandalzina que mandou um abraço para mim, agradeço a todas e a todos que estão me ouvindo, e as pessoas aqui do Urubu. Eu não sabia que a rádio ia até o Urubu, mas tem gente aqui na Xanda do Urubu que está ouvindo e mandaram um abraço para mim. Pronto, hoje estamos conversando aqui com o nosso amigo Edinaldo Silva, psicólogo. Desde quando você assumiu esse papel de psicólogo formado, psicólogo que realmente vem prestando um largo serviço? Há quanto tempo você presta serviço também em Lagoa do Itaenga, meu amigo Edinaldo? Lagoa do Itaenga desde 1997, quer dizer, com cargo, função. Agora, na formação de psicólogo, né, eu entrei na faculdade para fazer o curso de psicologia em 2006, me formei em 2010, foram 5 anos. Em 2011 já comecei a especialização. Eu trabalhava na época que eu estudava. Eu era conselheiro tutelar, diretor de sindicato. Depois que saí dessa área, ainda na graduação, eu entrei eu fiquei atuando como psicólogo aqui do João Vieira. Fui o primeiro psicólogo do João Vieira, não tem mais hoje. Fui coordenador administrativo da Casa da Juventude. Eu fui coordenador do programa ProJovem, que também não tem. No último ano que a gente deixou o programa, era eu, Benedito, um grupo de professores. A gente tinha professores do município, professores de fora, que trabalhavam especificamente com formação pré-vestibular. A gente conseguiu naquela época inserir 370 alunos na faculdade através das políticas do governo. Era ProUni, FIES e outros programas entraram. E bem, a gente fez um excelente trabalho. Em seguida, eu participava do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, fui membro. Hoje eu sou do Conselho de Saúde, Conselho Municipal de Saúde. Atuei no Cabo de Santo Agostinho. Eu fui o primeiro psicólogo das catástrofes, desastres naturais, que chama psicólogo das emergências. Então eu trabalhei com todas as vítimas das enchentes, daquela enchente que teve aí na zona da Mata Sul, Vitória, que ficou alagado. Eu trabalhei num programa chamado PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Na época também trabalhava aqui, atendia no hospital Getúlio Vargas. Eu era responsável, junto com a pessoa que trabalhava lá, a minha supervisora, responsável pelo 3º andar. Eu cuidava da clínica médica, depois passei para a clínica cirúrgica, depois passei para a UTI, depois passei para a clínica urológica e ortopedia. Por último, eu fui para o Hospital das Clínicas. Eu atuei lá no Hospital das Clínicas como voluntário, né? Na DIP, Departamento de Doenças Infecto-Contagiosas e Parasitárias. Tem um público específico. Para mim, são doenças que a gente chama doenças negligenciáveis, que estão, por exemplo, câncer, AIDS, depressão e outras coisas, tuberculose. Então passei a atender esse público e outras experiências. Atualmente estou na Elo Social, que a gente trabalha com vítimas de presídios, e bem, tem várias gamas de trabalho por aí. E você é itaenguense, nascido em Lagoa do Itaenga? Na época que eu nasci, Lagoa do Itaenga não tinha nem maternidade. Eu nasci em Carpina, então automaticamente sou natural, mas só fiquei em Carpina o dia do meu nascimento, e sempre fui de Lagoa do Itaenga. Estudei no João Vieira, estudei ainda um tempo no Tistão Bessa, passei por muitos dos professores que ainda estão, Duval, Maria Barbosa, Maria Silva, Reginaldo, Oswaldo. Estudei aqui, me formei aqui, contabilidade no João Vieira. Passei um tempo estudando em outras escolas, né? Um tempo fui ser padre e estudei na Escola Teológica de São Bento, que fica lá em Olinda. O pessoal chama Mosteiro de São Bento. Estudei lá, fiz faculdade lá, teologia, mas não terminei, filosofia e teologia. E me formei em psicologia pela Estácio, Universidade Estácio de Sá, antigamente era FI. Fiz várias especializações, estudei Direitos Humanos na Universidade Federal de Pernambuco, fiz Educação Permanente de Saúde na Universidade do Rio Grande do Sul, fiz Ciência da Informática em Saúde pela USP de São Paulo,
Estudo ainda em Lisboa, Portugal, estou terminando meu mestrado. Haja bagagem, hein? E outras pela Fiocruz, que tem uma unidade aqui em Recife, e outra especialização que também na Fafiri, que é a Faculdade de Filosofia, e hoje a Faculdade Francinete, fiz 2 especializações lá: clínica, hospitalar, social, direitos humanos, gestão escolar. Sou especialista em gestão escolar e didática de ensino superior. Eu imagino o orgulho que Dona Cleonice tem de ter uma pessoa com tanta bagagem profissional, Nico. Eu agradeço pelo reconhecimento, né? E terminando o mestrado na universidade, nas ESEAG, Escola de Educação, ela fica em Lisboa, Portugal. Não fui por outras questões de saúde, mas a dissertação já está pronta, só está precisando agendar, aparecer recurso e defender, se Deus quiser. Ô Nico, a gente ia falar aqui 2 assuntos, mas eu vejo que o tempo não será tão suficiente assim. Eu escolhi aqui para a gente falar justamente do assunto depressão, para que as pessoas realmente venham entender o que é a chamada depressão, por que se fica depressivo. Mas antes tem um alô aqui de Gilvan. Ele disse: Júlio, mande um abraço para meu amigo Edinaldo, um grande profissional e, sobretudo, um ser humano maravilhoso. Hoje ele é um profissional porque não mediu esforço para alcançar seus objetivos. Conhece Gilvan? Gilvan conheço, Gilvan é um grande amigo. O que eu pude fazer de incentivo, eu acho que ele é muito motivado. Eu sempre digo a ele e a todas as pessoas: busque conhecimento. A gente só alcança alguma coisa se a gente buscar conhecimento. Pronto, temos aqui algumas perguntinhas relacionadas ao tema. Defina em poucas palavras, para que o ouvinte que esteja em casa entenda o que é realmente a depressão. A depressão é uma doença incapacitante, assim, numa linguagem bem clara. Por que incapacitante? Porque a pessoa fica com incapacidade de atuar. E ela atinge várias áreas. Ela atinge a área psicológica, ela atinge a área do pensamento, ataca o nosso sono, né, o comportamento. Aí tem agitação, automutilação. Tem pessoas meninos que estão se cortando de estilete, pessoas que são masoquistas? A automutilação é justamente isso. No comportamento ele vai se cortar, comumente na coxa, nos braços, no pescoço, uma área mais escondida. Uma pessoa que está com choro excessivo, então é a área do comportamento, a área do humor, a pessoa que fica ansiosa, apática, sentindo-se culpada. Na área do sono, a pessoa acorda várias vezes, demora a dormir, então dificuldade. E também ela vem a trabalhar com cognição, os pensamentos, a pessoa fica trabalhando lento, pensando lento. E ela também, tem uma área que ela atinge, né? Por isso que a pessoa perde a vontade, a vontade de trabalhar, a vontade de fazer as coisas. Então por isso que ela é considerada doença incapacitante, mas numa linguagem assim bem prática. Se a gente fosse definir ela de uma forma maior, a gente passaria mais tempo. A nossa amiga Serena Souza, a nossa internauta nas páginas sociais, está perguntando: apesar das causas da depressão serem amplas, quais seriam as principais? Por exemplo, o bullying. O bullying para a criança é uma das causas. A violência é uma das causas. O assédio moral. Você está trabalhando numa empresa e o seu patrão está, por exemplo, ele tira de você o direito de você comer uma refeição, de fazer um lanche, ou ele começa a agir de forma agressiva. Então, o assédio moral é uma das causas. Acabou um relacionamento amoroso de uma hora para outra, então a pessoa também sente doenças graves, câncer, AIDS, uma hepatite. Então a pessoa acha que não vai acreditar. O desemprego. O desemprego é uma das causas do fim do relacionamento amoroso, já falei. Problemas psicológicos, tem o transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade, o TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa visualizou alguém morrer. Bombeiros, por exemplo, policiais, pessoas da saúde, pode ter o TEPT, que a gente possivelmente ela evolui para o burnout. O burnout é para quem? A pessoa que vive numa situação de estresse extrema. E outra coisa, sensação do nada. A pessoa sente que nada vai dar certo. E as crenças, a pessoa que perde a crença no futuro, a crença em si mesmo e a crença nas pessoas. Ô Nico,
Edinaldo, popular de Ebinaldo, conhecido psicólogo. O psicólogo é também chamado o doutor da mente? Porque a palavra doutorado, já que você levantou, algumas pessoas me chamam de doutor, mas é bom importante pontuar. Doutor é um título acadêmico. Por exemplo, o menino terminou o ensino médio, então o título que ele tem é a ficha 19, ensino médio. Fez contabilidade, então o título que ele tem é título técnico. Eu sou graduado especialista, estou me tornando mestrando, eu sou mestrando, não sou mestre. Mas o doutor é um título específico para quem faz doutorado. É comum nas comunidades as pessoas dizem, vou para doutor fulano de tal, e a pessoa na verdade não é doutor, ele é um graduado, ele é um médico. Ninguém, por exemplo, Padre João é mestre, mas ninguém chama Padre João Ribeiro de mestre Padre João Ribeiro. Então o doutor, mas nós somos pessoas que trabalhamos a mente, o comportamento e as emoções das pessoas. Quem está ligadinho com a gente também é o professor Antônio. Está lá no bairro de São Sebastião, dizendo que está acompanhando a entrevista e dizendo que está gostando aí do que está sendo tratado aqui no ar. Ok, um abraço, professor Antônio. E dizer que ficar em movimento, porque o contexto escolar é comum levar os professores a ter estresse pela situação, porque a ansiedade é um sofrimento antecipatório. Por exemplo, vou viajar amanhã e começo a ficar já sofrendo antecipado. O estresse é o que vai acontecer agora. Por exemplo, visualizei um boi bravo vir na minha frente, então vou ficar estressado. Então está acontecendo uma briga. E a depressão é um sofrimento por algo que já passou. Então a depressão é algo de ontem, um exemplo. O estresse é algo que está acontecendo agora. E a ansiedade é algo que está acontecendo, que vai acontecer ainda comigo amanhã. Eu antecipo. O amigo Sérgio Mariano, ele pergunta como a pessoa, doutor, profissional da saúde, Nico, pode saber que está com depressão. Isolamento e falta de ânimo são comuns? Isso é uma das causas, né? Eu geralmente, todos os meus pacientes, eu aplico alguns inventários. Eu uso o inventário de depressão e o inventário de ansiedade. Eles são estudos que eles apontam que os resultados apontam 98% de eficácia. Então, uma das causas que avalio é o humor, né? Todo depressivo é ansioso, mas nem todo ansioso é depressivo. Então, uma das coisas do humor é a ansiedade, a apatia, a culpa, o descontentamento geral, a desesperança, né? A perda do interesse, perda do prazer, solidão, tristeza, o tédio, o sofrimento emocional. Isso no âmbito do humor. No comportamento, a agitação, aquelas pernas que não param, aquela mão tremendo, a pessoa fica sentindo como se o corpo estivesse todo formigando. Então, uma agitação, ela não está inquieta, ela não consegue ficar no lugar. O automutilação, e aí vem o suicídio, o choro excessivo, a irritabilidade, o isolamento social. Isso está na linha do comportamento. Vem a questão do sono. A desperta precocemente, acorda 2, 3, 4, 5 vezes. Demora a dormir, mas às vezes quando dorme de vez, dorme muito. Que é sonolência excessiva, insônia, uma agitação. E isso tão relacionado ao sono. E tem a questão do corpo. A fadiga, a fome, a pessoa fica inquieta. E tem a questão psicológica, que são as doenças, o negativismo. A pessoa é negativa, a pessoa, uma perspectiva assim, não vai dar certo, não vai funcionar, não vou conseguir. Tem a vontade, que a pessoa perde as vontades de fazer as coisas. E tem na cognição, que a cognição está relacionada ao pensamento. A falta de concentração, lentidão, a pessoa é lenta para fazer as coisas, demora para fazer coisa corriqueira. Por exemplo, lavar uma panela, vai passar o dia inteiro para lavar aquela panela, porque não tem força. A pessoa fica sem força, não consegue levantar da cama. A pessoa fica tão fragilizada que ela não tem coragem nem de botar roupa, tomar banho, cortar cabelo, fazer barba. A depressão pode evoluir para a loucura? Se não for tratado, pode. A pessoa pode ficar em cima de uma cama e não querer mais levantar. Eu escutei um depoimento de uma pessoa recentemente
Ela disse que ficou 3 meses em cima de uma cama pedindo a Deus, foi a frase dela, que lembrasse de alguém ir visitá-la, porque ela tinha medo de ficar louca. E aí, mas a loucura é um transtorno de personalidade, já é algo mais grave. Então a pessoa tem um transtorno de personalidade e ela não tratar, a depressão pode levar a se agravar e ela pode justamente perder o controle. E tem também uma coisa que deve se levar em consideração, Júnior, é a questão do peso. Ou a pessoa ganha peso porque não come nada, ou a pessoa ganha peso. E aí a gente tem uma das perguntas que eu faço: perdeu 2,5 kg, 7 kg ou ganhou peso? E o abuso de substâncias. Uma pessoa que está com depressão, ele tende a fazer uso de álcool e outras drogas para resolver os problemas. Muitos recorrem realmente ao cigarro, aos vícios loucos, realmente ao álcool também. Aqui em Lagoa do Itaenga nós temos o CAPS, né, que trata também, trata realmente as pessoas com depressão. O serviço que o senhor já teve a oportunidade de conhecer os serviços prestados? É um CAPS de transtorno. Apesar que ele é generalista, mas ele é um CAPS de transtorno. A Política Nacional de Saúde Mental, ela dividiu o CAPS em várias abordagens. CAPS AD, álcool e outras drogas, o A de álcool e D de drogas. Existe o CAPS infantil e o de Lagoa do Itaenga, ele é CAPS transtorno. Mas aí algumas pessoas adequado também para curar a depressão? Sim. Eu geralmente, quando a pessoa está com depressão severa, e aí a gente tem depressão extrema, severa, então eu encaminho para o serviço de psiquiatria. Os meus pacientes, eu cuido deles no sentido de colocá-los em movimento. Tem pacientes que eu vou à residência e aí já tem essa perspectiva pelo Conselho de Psicologia para tirar o paciente de casa, né? Os meus pacientes, eles evoluem muito mais rápido, porque os atendimentos domiciliares, eu faço atendimento domiciliar, levo a pessoa em movimento, trabalho com a pessoa em torno da comunidade, em torno de casa, e tiro a pessoa. No caso do paciente de CAPS, existem as atividades com a terapeuta ocupacional, com o educador, o psicólogo. Eu não conheço o funcionamento do CAPS hoje. Eu conheci o funcionamento do CAPS com Riva Carla. Riva Carla trabalhou comigo no Conselho Tutelar e eu conhecia perfeitamente o trabalho dela. Indico, é uma profissional que indico. Atualmente quem está no CAPS, se eu não me engano, é Danúbia. Eu não sei ainda, ninguém não me falou direito. Eu vi ela uma vez na rua, perguntei. Eu não sei o que está coordenando saúde mental, não sei te informar como é que está funcionando. Eu posso formar como estou, né? E aí eu trabalho, eu e Carolyn, que é minha irmã, nós trabalhamos justamente com colocar o paciente em movimento, que é justamente algumas políticas do governo, né? Colocar a pessoa em movimento, fazer com que a pessoa saia, caminhar. Eu trabalho com atividades, primeiro tiramos o sintoma para depois trabalhar a raiz. E o senhor trabalha dentro de Lagoa do Itaenga, sim ou não? Eu trabalho na Climed, que fica aqui próximo ao João Vieira. Trabalho na Fisiocenter, que fica na frente da Câmara de Vereadores, porque tem que ter psiquiatra, né? Para você trabalhar com depressão, ansiedade, transtorno, é importante ter um acompanhamento psiquiátrico. Porém, o trabalho com a depressão, da psicoterapia, ela justamente é para evitar que o paciente ele chegue a usar a medicação. Um paciente que fizer um acompanhamento efetivo, adequado, correto, acompanhado e orientado, ela, se já toma medicação, ela vai diminuir e sair da medicação. E se ela ia tomar a medicação, a psicoterapia evita que a pessoa faça uso da medicação. Porque quando a pessoa faz uso da medicação, se torna mais complicado, porque temos que trabalhar depois o desmame, ou seja, a pessoa está tomando a medicação, temos que fazer com que ela seja autônoma, livre, sem precisar de medicação. Não vai adiantar nada a pessoa fazer psicoterapia e estar dobrando as doses de medicação. Minha professora, ela costumava dizer, psicólogo preguiçoso, ele leva o paciente a dobrar a medicação. Quem está ligadinhos também é Aldo Crislane, casal que sempre acompanha o programa e está parabenizando o psicólogo Edinaldo. É Aldo Crislane? É Aldo e Crislane. Aldo, eu imagino que seja o psicólogo, um grande amigo meu. Ele é fantástico, agente de saúde, Aldo agente de saúde, psicólogo. E também um Aldo também que está ouvindo também a gente, e sua esposa Crislane, lá, se não me engano, no bairro de Santo Antônio ou bairro de Jacaré, como
muitos dizem. Sim, conheço. E o trabalho da psicologia, ele trabalha com família, né? A família que não coopera, o paciente dificilmente ele melhora. O meu maior desafio é colocar a família em movimento. E chamo a atenção, uma mulher grávida, um pai grávida, uma filha ou um filho de 25 anos, ele tem 2 vezes mais chance de ter depressão. Uma mulher que tiver depressão na gestação, provavelmente pelo comportamento dela, porque aí passa pelo comportamento, o filho terá depressão. Essa doença que estamos discutindo hoje, depressão, Edinaldo, está pouco presente ou muito presente na realidade de Lagoa de Itaenga? Eu atendia em Lagoa de Itaenga, Duval me passou uma lista de pessoas de ansiedade e depressão de 340 pessoas. Solicitei. No dia da contratação, disse: professor, venho. Ivan foi quem me chamou, secretário de Educação naquela época. E eu coloquei como critério para eu trabalhar ter uma psicopedagoga, que era a Vilma. Vilma da igreja, todo mundo conhece. Fizemos um trabalho, não é porque eu fiz, mas fizemos, professores, trabalho espetacular. E quando começamos a triagem desses 300 e poucas pessoas, identificamos 82 com sintomas de depressão. Jovens, alunos de João Vieira são jovens. Então, se você colocar numa média de 300 com depressão, já passa de 20% no público do João Vieira. Tinha 2.700 alunos, dos que chegou para mim, 300 e pouco. No CRAS, eu trabalhava no CRAS, e aí eu percebi que era uma carência do serviço. O CRAS eu estava acompanhando, eu e Tatiane, eu e os meninos, Wagner. Tati continua hoje na nova política do município. Eu digo política de assistência social, né? E aí a gente estava com 2.400 famílias, e das 2.400 famílias eu tinha, 1.400 famílias. A média do CRAS era 700. Eu trabalhava em grupo com esse público, era uma demanda, parecia um louco mesmo, nesse sentido. E tinha 240 pessoas. Só do Jardim da Infância eu tinha um público de 24 crianças. Então, tirando a média de 240 alunos que tinha no Jardim da Infância o ano passado, na faixa etária de 0 a 6 anos, eu estava atendendo 10% da população daquela escola. Foi tão interessante que teve uma professora, doutora e pós-doutora em depressão infantil, que fez um trabalho comigo aqui em Lagoa de fazer pesquisas em alguma escola. Então, 10% deu no Jardim o ano passado. No João Vieira, 20%. No João Vieira encontramos um público, 10%. Encontramos um público na escola Joaquim Barro, um público de 15%. E eu digo isso porque eu atendi. Na Camboa eu fiz a triagem. Desse público que fiz a triagem, encontramos, a pedido da professora Gracinha na época, encontrei só na Camboa, crianças e adolescentes, 64 pessoas. Na Vila Boa Esperança, fiz o trabalho, encontrei 15% de crianças, porque quando eu ia atender a mãe, eu encontrava que a mãe estava com depressão. Geralmente o filho mais novo é o sintoma do pai e da mãe. Então, em Lagoa de Itaenga, eu afirmo, porque eu atendi pessoas com vulnerabilidade, eu atendi 1.400 pessoas do que chegaram até mim com o perfil de depressão. Apliquei o BEC de depressão, BEC de ansiedade. Desse público fiz a triagem, encaminhei. Tinha uma psicóloga aqui que era Silvia Freire, que ainda tenho contato com ela, que trabalhava maior demanda, e é assim incalculável entender como é que pode numa cidade ter tantas pessoas fazendo uso de medicação para depressivo, indo só para o psiquiatra e não fazendo acompanhamento psicológico. Hoje, atualmente, eu e Carolyn, nós temos muitos pacientes com depressão e ansiedade. E muito mais ansiedade. E aí eu volto àquela velha frase de Beck. Aaron Beck é um teórico que trata dessa questão, que ele diz que todo depressivo é ansioso, mas nem todo ansioso é depressivo. Estamos hoje conversando com o nosso psicólogo Edinaldo Silva, popular Nico. Que pena que o programa está já acabando, mas tem aqui uma última perguntinha que a gente, vez por outra,
eu, você e pessoas que estão nos acompanhando, perdemos uma pessoa especial que foi embora, nunca mais voltará ao nosso convívio, principalmente aqueles que partem para a eternidade. Pessoas que perdem uma pessoa próximo tendem a ter depressão. O que ela deve fazer para evitá-la, principalmente neste momento? Sim, eu até listrei, uma das coisas é perder para as pessoas queridas, né? Todos aqueles sintomas, perder também. Então, para quem está me ouvindo, era justamente isso que eu ia pedir, para dar um feedback. Então, o que deve fazer? Se você está com esses sintomas, busque apoio psicológico, né? Eu atendo aqui na Climed, na Fisiocentro, tenho meus telefones, só não ligo pro meu Claro, porque foi clonado ontem. Meu Claro foi clonado ontem, mas meu TIM está funcionando. Meu Zap é pelo TIM, estava pelo Claro, mas já transferi meu Zap pelo... Divulgue para que as pessoas possam procurar. 9730 3765, 9730 3765. Claro, eu vou recuperar, Claro me deu um prazo, é 9276 1265, 9276 1265. Busque apoio psicológico, busque sair de casa, fazer prática esportiva, né? É uma das questões. Vá à piscina, às praças, saia para comer uma pizza com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. Participe dos movimentos religiosos. Você que é católico, busque o grupo de oração, converse com o padre, com o pastor da sua igreja. O pastor daqui da igreja de Lagotenga eu não conheço, nunca vi pessoalmente, mas ele tem desenvolvido um papel eu falo da igreja Assembleia de Deus, papel importantíssimo, que ele tem acompanhado os servos da igreja, os membros da igreja, com muita atenção. E procure a igreja participar, movimentar, sair de casa, buscar-se sair, estar em movimento. Agradecemos aqui a presença do nosso amigo, né, que foi uma conversa produtiva. Eu tenho a certeza que as pessoas que puderam ouvir vão realmente guardar essas informações, colocar em prática também. Mais uma vez, doutor Edinaldo, vou chamar de doutor sim, Edinaldo, doutor da saúde. O Conselho de Psicologia dá uma advertência, inclusive o nosso código de ética, ele disse: se a gente se chamar de doutor, a gente pode ser punido. Então Eu queria só dar uma observação. Você que estiver pensando em tirar contra a sua vida, né, independente de ser numa consultório, busque, inclusive eu coloco até frases assim lá no meu Facebook. Ligue para mim até de 3 horas da manhã. Me procure, não fique sofrendo sozinho. Porque quando a gente, olha, o psicólogo, um amigo, a gente sempre vai ter palavras para solucionar. Eu não vou poder fazer terapia, mas não vou deixar ninguém voltar sem resposta. Repita aí o seu contato e diga onde que as pessoas podem encontrar os serviços do nosso amigo Edinaldo Silva, psicólogo. Tanto eu como a minha irmã Carolyn, vocês me acham na Climed, aqui no centro. Eu atendo na Fisiocenter, domiciliar através do 9730 3765, 9730 3765, 9276 1265, 9276 1265 são os meus zap. Mas lembre-se, você sozinho pode ser que não consiga sair de casa. Pronto, e tenha certeza, Edinaldo Silva, que essa não vai ser a primeira passagem sua nesse programa. Vamos convidá-lo para outras ocasiões também. Qualquer dia você manda um zap para o senhor para a gente combinar um outro tema. Agradecemos. Vem agora o nosso querido Manuel Antônio Magal do Brega. Ele também está ligado no programa. Dou um alô, um abraço e parabéns aí por essa palestra, porque o doutor Edinaldo, assim, o Edinaldo, o psicólogo Edinaldo Silva, ele deu aqui, foi uma palestra importante para falar sobre onde nós abordamos o tema depressão, e foi uma palestra fundamental. E se as escolas quiserem, pode me chamar, eu estou à disposição. A Arca de Saber, a Pedrita sempre me chama, mas isso vale para as escolas municipais. Quem precisar de mim, eu estou de portas abertas. Não bote barreira. Você estiver precisando, o do município estiver comprometido, tiver em uma ação,
pode contar comigo, eu domino 50 abordagens de trabalho. Eu só não trato políticas local. Mas se fosse 50 abordagens de trabalho, desde direitos humanos, saúde e assistência social, podem contar comigo. Podem contar comigo. Um alô também para o Josinaldo Gomes, que é psicólogo também. Aí, Josinaldo, aí mais uma dica para você também contribuir e muito com o nosso município através, né? Quem sabe aí contratar também o nosso amigo Nico. Casa, né? Lagoa Tanga é minha casa. Então a casa do vizinho não pode estar em incêndio se eu tenho água e balde para poder apagar o fogo. Então muito obrigado a todos e a todas, estou à disposição. E ele se encontra com Edson Souza, toda sexta-feira, no consultório do Abinaldo. Na sua Itainga FM, de 11 horas, né? De 11 ao meio-dia. Isso, de 11 ao meio-dia. Um abraço para Gonzaga, chegou por aqui também. E vem agora Manuel Antônio na tarde mais bregueira do Brasil. Um abraço, gente amiga. CY